Ratanabá. Tá mudo, Marcelo. Tá mudo. Já começou o Overlock. Já começou a perseguição contra quem quer apenas apresentar a verdade. Toda vez que você começa a querer falar a verdade, as pessoas querem nos calar. Mas eu não vou me calar. Se você não sabe o que é Ratanabá, parabéns, você é uma pessoa pouco conectada. Eu gostaria de ser que nem você. Ratanabá, para quem não sabe, é uma cidade que foi descoberta em 2022 na Amazônia, que era maior do que São Paulo, que era repleta de estátuas e prédios cobertos ou feitos de ouro, e com uma tecnologia que era ao mesmo tempo ancestral e extremamente avançada. Tá? As primeiras informações que tem dos cientistas que descobriram Ratanabá são de que ela foi construída há mais ou menos algo entre 350 e 600 milhões de anos, e existe uma teoria atual de que ela foi construída com a ajuda de civilizações e espécies alienígenas. Aliens. Exatamente. A Ratanabá, obviamente, é uma insanidade criada pela mente coletiva da internet, esse lugar tenebroso, e que se espalhou no primeiro semestre de 2022. Tá? A informação de que foi de 2022 é real, é a única parte verdadeira do que eu falei até agora. Começou como um misto de Eldorado com Lovecraft, né? Com uma cidade toda de ouro no meio do mato, da Amazônia, que é bem Lovecraftiano e ao mesmo tempo bem Eldorado. E aí qualquer pessoa com mínimo de conhecimento em ciência, em história, em arqueologia vai te falar que não tem como ter uma cidade criada há 350 milhões de anos, não tinha nem dinossauro naquela época. Não existia nem a Amazônia direito, né? Era a Pangeia, não tinha nem nada tudo específico água. ali. Pois é. Então, assim, é uma... Se fosse uma cidade há 300, 400 anos no meio da Amazônia, não teria o tamanho de São Paulo, que tem, sei lá, Grande São Paulo tem 22 milhões de habitantes. Por que eu resolvi falar de Ratanabá como um lugar misterioso da ficção? Primeiro porque eu queria mostrar que não há nenhum nível de educação, avanço científico, tecnológico, acesso à informação que acabe com a vocação humana para inventar coisas, para acreditar nas coisas que inventa e para tirar do cu explicações necessárias para isso. Né? Para angariar pessoas que acreditem juntos. E para angariar pessoas. Essa história circulou em 2020, não tem 2 anos que essa história circulou. Todo mundo tem no celular um bolso acesso à internet para poder verificar qualquer coisa no menor tempo possível. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente tá pensando pela lógica de RPG, então, se no mundo moderno, de 2022, as pessoas conseguem disseminar uma palhaçada dessas com facilidade, imagina no seu mundo medieval de fantasia, em que a comunicação entre 2 pessoas que moram numa cidade relativamente próxima uma da outra leva 2 dias de pombo, leva 2 dias de mensageiro no cavalo, tá? Então, se você quiser pensar em criar um lugar misterioso, místico, mágico, e fazer com que as pessoas acreditem nos boatos sobre ele, porque elas não têm acesso à informação de qualidade confiável sobre aquele lugar, coisa mais fácil do mundo. A mais fácil do mundo, seu mundo medieval. Você não precisa nem ter muito trabalho nesse sentido. E se você quiser fazer sua aventura de cyberpunk futurista, você também pode. Tá? Porque aí você vai ter o problema inverso do excesso de informação, que é o que acontece hoje em dia também. Então, assim, acredite sempre na capacidade humana de inventar e ignorar evidências para garantir que essas coisas existam. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, nem toda história como essa vai surgir de maneira despretensiosa. E isso é uma coisa que você pode lembrar para pensar no seu cenário. A gente falou, acho que no Papo de Mestre, sobre... Eu não vou lembrar se foi Monstros Bonzinhos. Sobre a ideia de você ter um lugar, por exemplo, que vira Pedra do Dragão. Você fala, porra, por que é a Pedra do Dragão? Cara, tem uma rocha lá no formato exótico que parece um dragão. Alguém achou que era parecido com um dragão e falou que era a Pedra do Dragão. Isso rapidamente, naquele telefone sem fio, pode virar informação de que tinha um dragão ali que foi petrificado. E depois isso vai chegar na outra cidade, como tem um dragão ali ainda. Depois isso vai chegar numa terceira cidade de que esse dragão não só tá ali, como ele tá vivo e ele protege a região. Geografia impossível. Geografia impossível, obrigado. Então, isso acontece naturalmente. Parte por isso que os bardos existem, né? Esse é um dos problemas de você ter bardo, esse é o problema da comunicação oral. Ela vai passando e você não tem uma mesma fonte confiável que todo mundo possa consultar. O bardo ouve a história na taverna já embriagado e sai falando que o dragão tá vivo. Ou então, ele inventa pra ganhar uma grana, né? Ou ele inventa pra ganhar uma grana. E esse é um dos fatores relevantes. O motivo das pessoas contarem as histórias importa. Né? Quem fala de Ratanabá, muitas vezes está usando isso de uma maneira torta, encontrar uma justificativa para falar do interesse das pessoas pela Amazônia. Aí o cara vai falar, você acha que a galera aí, essas ONG, estão preocupadas em proteger a Amazônia? Não é não. É porque eles sabem que tem Ratanabá tá cheio de ouro, tem tecnologia alienígena lá no meio. E eles falam que eles estão protegendo a floresta, mas é que eles querem bloquear o acesso a essa tecnologia. Entendeu? O cara vai falar, não, isso aí foi criado por alienígena, e aí ele tá usando isso para disseminar um discurso racista de que as sociedades sul-americanas jamais conseguiriam construir um prédio assim, ou pirâmides. Isso, obviamente, tem que ser uma alienígena. Então, assim, às vezes, faz sentido quando você imaginar num local misterioso no seu cenário, pensar por que essa lenda existe. Por que ela é difundida do jeito que ela é. Quem difunde? Quem tem interesse nisso? Quem não tem? Empresas. É isso. Isso ajuda, inclusive, a compor a forma como o local vai ser apresentado. Naquela história da Pedra do Dragão,
se quem espalha que existe uma pedra que na Pedra do Dragão existe um dragão de verdade, forem bandidos que criaram um esconderijo lá. É uma ótima forma para os caras evitarem que as pessoas vão até o local. E aí os caras podem pegar isso e se transformar numa coisa grande. Caralho, toda vez que eles assaltam alguém ali na região, quando eles matam a pessoa, eles queimam as pessoas pra quando alguém encontrar a gente que chama os caras e fala, caralho, realmente tem um dragão, olha aqui, ó. As pessoas foram queimadas pelo dragão. Então, dali a pouco, essa lenda tá crescendo e alguém tá se beneficiando dela. Então, quando você for pensar num lugar misterioso do seu cenário, você pensa, caralho, por que inventaram uma bosta de Ratanabá? Porque alguém tá ganhando alguma coisa com isso. Às vezes, a sua lenda surge com alguém ganhando alguma coisa com isso. Ela não precisa surgir só porque o outro arrombado lá é tanso, viu a silhueta da pedra no escuro e achou que era um dragão de verdade. Não, às vezes a pessoa voluntariamente inventou aquela história para se beneficiar. Pode ser um bardo inventando uma história qualquer bêbado para ganhar umas moedas, pode ser uma pessoa com um interesse mais oculto relacionado àquilo. Nada disso é um impeditivo para você pensar na sua história e você vai ter motivos e formas diferentes de difundir de acordo com isso. Vejam só, você achando que não ia usar Ratanabá na sua história. Tal da histeria coletiva, né? Porque a gente... isso que o Marcelo falou, são criações que eu gosto de inserir, eu como personagem, gosto de inserir, de dar uma semeadazinha no caos nas informações do universo, mas que normalmente o mestre tem que estar disposto e tem que estar preparado para esse tipo de inserção de boato. Boato sempre é uma coisa interessante e difícil de lidar. Que primeiro que quando você tem um bardo na mesa, ou quando você tem alguém que interage com bardos, o mestre sempre tem que estar ali anotando quais são os boatos que estão rolando, quais são os boatos que estão... os jogadores estão querendo sugerir, que às vezes o próprio jogador quer que um boato se espalhe. Igual quem assiste o Forja da Manhã desde o início, a Melida quer ganhar uma fama em cima da história de como ela massacrou uma série de pessoas em uma localização. Então, todo lugar que ela ia, ela espalhava essa história para os bardos espalharem adiante. Então, a mesma coisa, às vezes os personagens fazem alguma coisa e alguém é de interesse de alguém deturpar isso que foi feito pelos seus personagens, os jogadores podem escutar em uma taverna coisas que eles fizeram que foram atribuídas a outro grupo, ou coisas que eles fizeram de bom que foram atribuídas de uma maneira negativa. Então, existem várias coisas que você pode usar com o boato ou histeria coletiva que influenciam nesse tipo de narrativa. Exato. E Ratanabá, ele faz parte de situações muito antigas. E você planta na cabeça da pessoa um medo. Você planta na cabeça da pessoa algo relacionado a uma dúvida, algo relacionado a um tabu. Então isso cresce. E daí surge, por exemplo, é a mesma fonte, né, de evolução de lendas urbanas. Tudo cresce assim. Então a história vai crescendo através disso, explorando medo, falando que, isso aí, 300 milhões de anos já tinha pessoas ali, tinha pessoas sim, e eles faziam isso, e era uma cidade feita de ouro. Aí fala assim, não, mas tinha pessoas, e eles devem estar lá ainda, Deus, e aí o troço vai crescendo. Não, e outra coisa, nesse caso, né, é o que eu falo, às vezes a gente às vezes tá aqui, que tem arcabouço cultural, a gente às vezes ouve uma história dessa e pensa assim, cara, não é possível que alguém acredita nisso. Qualquer pessoa que tenha feito história no ensino médio vai lembrar que, tipo, a humanidade como a gente conhece foi criada com, sei lá, 50 mil anos antes de Cristo. Então não faz sentido você ter uma civilização, não sei o quê. As pessoas não fazem esse raciocínio logo de cara e às vezes o impulso de compartilhar informação, igual o Vermelho falou, por medo, é muito grande. Você ouve uma informação sobre a nova doença, não sei o quê, e você fala, caralho, será que é verdade? E imediatamente a segunda coisa é, caralho, eu preciso avisar minha família pra eles se protegerem. Então, assim, esse impulso que as pessoas têm de disseminar a informação, às vezes é muito mais rápido do que o impulso de verificar antes. Inclusive, fazendo a função aqui, porque por acaso vai acontecer de aparecer alguém aqui nesse vídeo achando que eu ia falar sobre a Ratanabá e tal. Essa foto aí, tá? Não é Ratanabá. Lembrando, Ratanabá, como eu disse desde o começo, não existe. É uma insanidade criada pela internet. Esse aí é o Real Forte da Beira, que fica em Rondônia, tá? É um prédio português criado no período do Brasil colonial. E é de 1700, tá? Ele não é de 350 milhões antes da humanidade, não. Então, só pra vocês saberem, pra deixar claro que não existe Ratanabá, tá? Eu sugiro, inclusive, que a gente bote no título Ratanabá, entre parênteses, não existe. Pra deixar claro do que a gente tá falando. Vou deixar aqui, ó. Pra não acontecer o clickbait da pessoa falar, meu Deus do céu, finalmente eles vão falar sobre uma coisa que existe no mundo real. Não existe. A gente continua falando só de mundo de fantasia. Ou vamos deixar pra pessoa vir aqui e ser esclarecida. Isso. Não, ela vai vir também. Ela vai. Se você acha que eu tô errado, você tem evidência de que Ratanabá existe, deixa aqui no comentário. Deixa sua prova aí. Isso, bota o link pra falar que Ratanabá existe aí. Mas não bota link pra outro vídeo, não, que tem só um doidinho qualquer com um livro na mão, pelo amor de Jesus Cristo. Aí o cara fala assim, esse livro prova tudo. Aí você vê que o nome do autor do livro é o mesmo do cara que tá fazendo o vídeo, sabe? Esse livro prova tudo, foi ele que escreveu.
Eu vi esses vídeos, eu tava pesquisando, eu fui pesquisar sobre Ratatá pra falar.